Boa noite. Eu senti que precisava fazer um vídeo assim, né? Explicando algumas coisas que eu aprendi, né? Mexendo com esses portáteis chineses. Outras coisas eu aprendi com vocês, né? Vocês me ajudam todo dia aí a desvendar, né? Mas eu vou te falar algumas coisas que tu precisa saber antes de comprar o teu portátil chinês, tá? Antes de adquirir. Mas antes, eu vou agradecer os membros do canal Rodrigo Simões, Bruno Grassi, Gustavo Hammer Brasil, Valdson, a Champs, o ADS, o Medeiros, o Júnior, o Victor Cerdeira, o Paulo, o Treberrazus, o Gibson, o Johnny, o Nilson Mota, o Edberg Coelho, o Márcio Macedo, o Diego Bocchia, o André Luiz Pereira, o Valmeli, o Ivan Rodrigues dos Reis, a Valentina Salgueiro, o Diogo Sobral, o Emilson Manol e o meu novo chefe aqui, o Rodolfo Silva, que entrou aí semana passada. Muito obrigado a todo mundo que me ajuda aí monetariamente, financeiramente, com as despesas do canal, tá? Muito obrigada, sou muito grato. A partir de R$ 2,99 vocês me ajudam a trazer mais vídeos assim, tá? Mais vídeos de utilidade pública. O que eu percebo? Ultimamente tem aparecido uma enxurrada mesmo, no sentido literal da palavra, de portáteis ditos clones, tá? O que seria um clone? Muito fácil a gente chamar quem não é o R36S de clone, né? Porém, o próprio R36S ele é um clone. Ele é um clone do RG353V ou VS, né? Da Ambernic. Ambernic, sim, Ambernic ela tem marca, tá? Esse aqui é um portátil da Ambernic, vocês podem ver que ela tem nome aqui, né? Então ele assume a autoria do 35XXH, por exemplo, tá? Que é esse meu portátil aqui. Agora, nenhum desses outros aqui tem um fabricante assumido, tá? Meus dois R36S, o nome é Game Console e esse aqui diz que é da King Rank, tá? Porém, também tem uma outra fabricante que é a Game Ninja, uma coisa assim, tá? E dizem que é o clone do clone, tá? Então, esse aqui, mesmo ele tendo marca, King Rank, né? Que é uma marca famosa até pelos game consoles, aqueles de TV Box, né? Mesmo assim, ele é taxado de clone, tá? Esse aqui, coitado, também não tem nada, não tem nome, não tem marca, tá? Ele é o O30S, uma coisa assim. Na caixinha dele diz só que ele é um Open Source Smart Pocket, tá? Ele não tem nome, não tem fabricante, não tem nada. Então, feito isso, né? Essa produção massiva de portáteis chineses, é muito fácil deles saírem cada um de um jeito, tá? Saem todos diferentes. Não tem como ter um padrão, visto que não tem uma homologação, né? Então, o chip é o 36, é o 3326, uma memória de 1 GB, ou duas memórias de 512, tá? E por aí vai, tá? Então roda até mais ou menos até PS1 bem, o restante é lucro, né? Isso é mais ou menos o que rodam todos esses portáteis, tá? Mas, o que acontece? Esse portátil aqui, o K36, ele vem com um sistema diferenciado, um sistema EmuELEC, tá? Esse sistema ele é um pouco mais bloqueado do que os sistemas que vêm no R36S oficiais, digamos assim, tá? O 36S ele foi tão vendido que ele subiu da categoria de clone para um item oficial, tá? Então, digamos que o R36S oficial é o que leva o ArcOS oficial, né? O K36 ele seria um clone porque ele leva o EmuELEC, tá? Ele é um pouco diferenciado também, o hardware dele é diferente, né? Então, assim, mas também temos alguns clones do próprio 36S, tá? Como é que eu vou saber se o meu é clone ou não, tá? Eu vou abrir um jogo. E vou abrir o RetroArch, tá? E eu vou em Information. System Information. Eu vou procurar a memória dele, tá aqui ó, a memória. 897. O clone ele é um pouquinho mais otimizado, tá? Esse sistema EmuELEC dele é um pouco mais otimizado, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir um jogo qualquer aqui. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou abrir o RetroArch aqui. Vou até
Settings e Information. Onde é que tá? Perdi. Information. Errei. Tá. System Information. Ok. Onde é que tá a memória? Aqui. 970, tá? Não sei se vai dar pra ver bem direitinho. Mas ele é um pouco melhor otimizado, tá? Então, o oficial, digamos assim, que vem com o ArcOS, ele tem 897, tá? E os clones, se o teu vier um R36S com 970, tá? Ele é um clone também, tá? O emuelec dele tá, é mais otimizado, né? Bom, deixa eu sair daqui. O que acontece dito isso, né? O ArcOS ele foi trabalhado há muito tempo já, faz quase 3 anos que ele está aí, né? Na verdade, mais, né? Ele foi portado faz quase 3 anos, mas ele já está há mais tempo aí, desde 2021, mais ou menos, quando o RG 351P foi lançado, né? Os primeiros hardwares, os softwares para ele foram o Amber Elec, né? Era 351 Elec na época, e o ArcOS, né? Depois de LOS, vieram os outros, né? Então ele já tem muito mais recurso, né? Então a gente consegue fazer mais coisas. Os ports fluem melhor, a gente consegue uma maior gama de ports que rodam, né? No ArcOS oficial, digamos assim, tá? Mesmo que seja do Aelos, que o Aelos hoje em dia é o que eu uso como oficial, que ele seria uma custom, né? Uma custom do ArcOS do oficial, o Aelos fez o seu ArcOS, né? E ele otimizou de uma maneira muito boa, ficou muito bem otimizado. Inclusive, isso é uma outra coisa importante que eu queria comentar sobre as atualizações do ArcOS, tá? Não é necessário atualizar toda vez que sai a atualização, tá? Tá bom para vocês, tá rodando todos os emuladores que vocês estão acostumados, se vocês gostam, deixa quieto, não atualiza mais, tá? Porque acontece? Acontece que ocorrem bugs, né, nas atualizações. Então, já aconteceu de alguns ports pararem de rodar, de algumas plataformas pararem de funcionar, aí vai arrumar só na próxima atualização, quando alguém reportar, né? Então, tá funcionando tudo. Olha, eu jogo meus ports, tá legal. Eu atualizo, consigo jogar meu port master aqui, beleza. Eu consigo jogar meus jogos, minhas plataformas aqui de Daphne, de American Laser Games, tá funcionando bem. Vou deixar como tá? Eu não vou mais mexer. Deixa quieto. A menos que saia uma atualização mirabolante, maravilhosa, que rode assim, uma plataforma incrível, mas que não vai acontecer, porque não tem mais muito para onde fugir com esses portáteis aqui, tá? O que tem é isso, né? O que roda é o que roda já no que tem, né? No que ele já vem. Uma coisa também que me perguntaram, eu vou me lembrando, eu não escrevo roteiro, né? Eu vou me lembrando, mas sobre quando eu fiz o mod de Wi-Fi interno aqui no meu ArcOS, no meu R36S, se inutilizou a porta USB, né? Vou mostrar para vocês então, tá? Vou entrar em Options aqui. Tem uma pendrive que já deixei pronta aqui para vocês, tá? Com o meu Wi-Fi desligado, tá? Então é interessante, é isso que vocês têm que fazer. Se quiserem instalar um Wi-Fi interno, para usar a porta USB, tem que estar com ele desligado, né? Então aqui, meu USB. Só vou habilitar aqui, então... Beleza, já reconheceu. Pronto, então os arquivos que eu tenho aqui já posso ler, né? Então, eu achei importante colocar isso agora, né? Porque, como eu estou falando sobre os portáteis, achei interessante mostrar isso, que a porta USB continua funcionando, tá? Porém, se o Wi-Fi estiver ligado, ela não vai funcionar, porque ou é uma coisa ou outra, tá? Mesmo que tu coloque um hubzinho, também não vai adiantar, tá? Um anula o outro. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Bom, então, outra coisa que ninguém te fala quando tu vai comprar um portátil, ou todo mundo fala e às vezes tu não ouve, é que vai precisar também comprar um cartão micro SD de melhor qualidade, tá? Porque os que vêm nele, eu já nem tenho mais os que vieram nos meus, porque já corromperam, tá? Menos esse aqui ainda tá vivo. Tá vivo porque eu quase não uso, tá? Mas os do R36S já foram todos, não existem mais, né? Outra coisa que não te falam, ou talvez te falem, são os dongles Wi-Fi, né? Pro emuelec,
Para esse portátil aqui, com Emuelec, eu não consegui achar ainda um dongle que funcione no sistema Emuelec, tá? Funciona no Rocknix, esse aqui eu consegui. Meu amigo Valmeli me deu uma dica para comprar esse aqui, funciona no Rocknix. Ainda tem que testar mais, mas está funcionando. Essa gambiarra que eu fiz aqui funciona no ArcOS, mas é uma gambiarra, tá? Então não é válido. É válido para mim, mas não é uma coisa comercial que tem para vender. Até tem, né? Mas você vai ter que comprar a plaquinha e fazer a tua gambiarra, que nem a minha aqui, tá? Esse aqui é um que funciona pro ArcOS oficial, tá? Eu sempre uso ele, mas ele é meio barulhento, tá? Inclusive essa plaquinha que tá aqui, ela é desse dongle aqui, tá? Tem outros também, mas esses são os que funcionam pra mim, tá? Deixa eu ver. Cuidado com os preços, tá? Então, quando eu falei em cartão, isso é outra coisa também, tá? Tem marcas pirata por aí, tá? Teve uma época aí nos grupos de Telegram que o pessoal tava desesperado por causa do SanDisk, tá? O SanDisk tava muito pirateado. Porque é a marca mais vendida, né? Bem como o R36S é a marca mais vendida, por isso que ele é tão pirateado. Tem 36S Plus, Max, Pro, Ultra, tem de tudo, sabe? Então é complicado. Bom, então cuidem com os preços, né? Quando vocês virem um cartão USB muito barato, um micro SD muito barato, me apareceu um SanDisk aqui, 256 GB por R$16, será que é falso? Não precisa nem perguntar, né, minha gente? Por favor. Bom, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Esse vídeo vai ser rápido, tá? É mais ou menos isso que eu queria falar sobre, mais ou menos as firmwares, né? Sobre por que o Kink Rank, o K36, ele é tão xingado por vezes, né? Esses tempos eu vi um vídeo. Ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Só que às vezes é o valor que a pessoa tem pra gastar, é o valor de um Kink Rank, né? Pra dar pro seu filho, enfim. Jogando com o Emuelec, tu vai ser muito feliz. Jogando com ele que vem que já vem de fábrica, é muita coisa, tá? Eu só sugiro fazer um backup do cartão, para caso ele corrompa, jogar tudo lá pra dentro, né? Pra um cartão novo. Porque aqui tem muito jogo, tem jogo pra jogar 2 vidas aqui, tá? Mas, obviamente, a gente vai querer jogar coisas que não estão aqui, né? Isso é fato. Para jogar coisas que não estão aqui, vai ter que ter paciência, tá? Porque daí vai ter que instalar uma custom firmware. Não tem uma custom firmware boa para ele ainda, tá? O ArcOS tá bem bugado. O Rocknix funciona mais ou menos, algumas coisas estão invertidas ainda. Mas tem potencial, tá? Tem potencial para melhorar. Quem sabe daqui 1 ano, 2, né? Talvez eles consigam melhorar. Precisei fazer um corte aqui. Eu tinha feito uma gravação da tela aqui, não tinha ficado boa. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui sobre um possível problema também que pode acontecer no K36, tá? Apesar dele ter o joystick Hall Sensor, né? Não é garantia, tá? Eu recebi um vídeo aqui de um membro aqui do meu canal. Ele estava alegando que estava com problema de drift, né? Aí eu até sugeri pra ele dar abrir, dar uma limpadinha pra ver se melhorava, tá? Vocês podem ver que o personagem dele fica caminhando sozinho pelo mapa, né? Então ele tá mostrando ali, né? Ele correndo e tal. Quando ele larga o analógico, o personagem fica se mexendo sozinho. Aqui tá a câmera, só tá invertida porque esse botão aqui tá invertido, né? No sistema dele. Só que mesmo assim ele fica andando. Olha só, quando eu boto bem devagarinho pro canto aqui, ó. Vai parar aqui, velho. Parou. Parou de andar. Aí quando eu soltar o botão ele vai continuar. Então depois ele me mandou um outro vídeo. Mostrando que não tava nem parando mais quando ele dava aquele toquezinho ali, tá? Aqui ele me mandou os dois que ele tem, 2K36, né? Essa briga que eu tava te falando, o meu preto, que é o primeiro que eu comprei, ele fica assim, ó. Ele fica andando sozinho. Ele vai andando sozinho e vai mexendo a câmera pra cima. O outro fica paradinho, normal. Os dois com o sistema ArcOS, né? Certinho. Então a gente até questionou, né? Eu pensei até que poderia ser um problema no ArcOS, né? Uma incompatibilidade do software. Mas ele disse que ele fez no Emuelec também, ele voltou para o Emuelec e continuou a mesma coisa, né? Na instalação original sem instalar o port Marks aqui fora, né? Direto no
direto do porta-massa ali do Oebus. Aí se eu boto pra atualizar, aí ele fica igual esse aqui, ó. Ele fica, quando bota pra cima e pra baixo, ele mexe a câmera. Do lado pro outro ele anda, só que aí aqui fica o contrário. Ó, ele anda aqui, ó. Bom, daí ele tá falando de um bug. Quando ele atualiza o K36 dele branco, fica com os controles invertidos ali, mas ele não, mas ele continua paradinho. Porque antes eu clicava bem devagarinho aqui, ele parava de andar, agora ele não tá parando mais. Tá ficando pior, tá vendo? Bom, então é isso, tá? Mas era pra mostrar pra vocês, né, essas particularidades aí que geralmente ninguém fala, né? Nem tem como, né? Então isso aí é só a gente conversando com o pessoal, estando junto, né, e tal, e ouvindo, né, o que as pessoas estão falando, né, estão reportando, porque, como eu falei, cada um vem de um jeito, né, são muitas versões de placas, né, são muitas versões de R36S, versões de K36. Por exemplo, esse meu aqui, eu achei que ele não tinha um segundo slot de cartão, porque ele veio com a carcaça fechada aqui. Alguém comentou comigo dizendo assim, olha, no Reddit eu vi que o pessoal estava dizendo que a placa por dentro tem um slot montado, pode ser que tenha um slot montado. Eu abri e realmente tinha um slot. Aí eu fiz o rasgo na carcaça ali, né? Então, vejam que não tem muito critério, não tem muito padrão, né? Então a gente vai na sorte. Mas aí tu vai me perguntar, tá, Sabrina, qual que é o melhor? Qual deles que eu pego? K36, R36S? Olha, basicamente a mesma coisa, tá? Os dois rodam basicamente a mesma coisa. Só que se tu quer jogar um multiplayer, é mais fácil tu encontrar o Wi-Fi para o ArcOS ou para uma firmware que se diga oficial, né? Do que para o Emoele, que é bem complicado, é bem difícil, tá? Mesmo as customs para ele, tá? A Rocknix, o ArcOS, o próprio ArcOS para ele também não é o mesmo desse, é diferente. Então ainda está em desenvolvimento e também não... tá difícil de achar o Wi-Fi para ele, tá? Não é qualquer dongle aí que tu vai colocar que vai funcionar, tá? Quer um portátil mais premium, melhor construído, botões mais silenciosos e com a saída HDMI aqui também para tu botar na TV e assistir normalmente, é um Ambernic, tá? Um Ambernic tu vai ser bem feliz também, porém ele não é tão barato quanto esses aqui, tá? Esses aqui são mais baratos, mas não tem saída para TV, é sempre uma confusão para arrumar software para eles, tá? Então, mas a gente se diverte igual, tá? Quer jogar 1 milhão de jogos que vem no K36, com certeza vai ser muito feliz, tá? Agora, se quiser adicionar mais coisas e tal, vai ter que dar uma estudadinha, vai ter que dar uma pesquisada melhor, né? Antes de sair por aí se aventurando, tá? Eu vou deixar no comentário fixado, eu vou deixar uma wiki, tá? Tipo uma Wikipédia sobre esses dois aparelhos aqui, tá? Do 36S e do K36. Lá tem algumas coisas de firmwares, né? De atualizações. Se vocês quiserem dar uma consultada mais a fundo sobre esses portáteis incríveis chineses, tá bom? Gosta de vídeos assim? Deixa um like pra mim. Considere tornar-se um membro do canal a partir de R$ 2,99. Tu me ajuda a trazer mais vídeos assim, tá bom? Esclarecendo dúvidas e levantando mais dúvidas ainda, tá bom? É isso aí, compartilha, faz um comentário aí qual desses aqui que tu usa. Se tu tem um K36 e tu é muito feliz com ele, deixa um comentário aí. Se tu tem um R36S e acha que já tá ótimo, de bom tamanho, também deixa um comentário pra mim, tá? E é isso aí. Falou, boa noite.